Irmãos, abramos a nossa Bíblia no Salmo de número 13. Salmo de número 13. É um salmo davídico. Tem como autor o rei Davi em um momento muito crítico de sua vida. Salmo de número 13 diz assim: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma ao sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abatido. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Irmãos, é fato que muitas dificuldades que passamos e oramos, rogando a Deus por providências, nem sempre temos respostas imediatas e claras. Certamente que todo crente já passou por isso. Diante de uma calamidade, de uma dificuldade e adversidade, orar insistentemente, inclusive chorar copiosamente diante do Senhor, mas não obter, por ora, nenhuma resposta. Parece que Deus silenciou. Parece que o Senhor calou-se absolutamente e deixou o crente ao léu. Mas observem a palavra que uso, parece. Nem tudo o que parece, de fato, o é. Então, Davi está passando por um momento assim. Esse salmo, ele tem como contexto geral os anos que Davi fugiu de Saul para não ser morto. Então, Davi precisava estar exilado, se escondendo, porque o seu adversário o perseguia ferozmente. Então, nessa ocasião, ele então compõe esse salmo. Ele tem em mente o fato de estar sendo perseguido pelo adversário de modo impiedoso, mas ele tem um Deus nos céus a quem ele clama, ele ora consistentemente ou constantemente, e o Senhor aparentemente silencia. O Senhor não lhe diz, por ora, aparentemente, absolutamente nada. Então observem que o momento de Davi é um momento muito delicado. Em momentos como esse, talvez não no grau de uma perseguição, a ponto de nos oferecer risco de morte, talvez não nesse sentido, mas momentos angustiantes ou angustiosos a gente passa também. Momentos difíceis. E a pergunta que nos fazemos é: como agir nessas ocasiões em que estamos prestes a ser abatidos, mas o Senhor não nos responde? Esse salmo vai responder essa questão. Se vocês observarem os dois primeiros versículos, nós temos um clamor, porque ele se divide naturalmente em três partes. Os dois primeiros versículos, 1 e 2, nós temos um lamento. Nós temos um profundo lamento por parte do salmista. Versos 3 e 4, temos uma oração. E nos versos 5 e 6, nós temos um louvor. Então observem que é essa fórmula que é usada aqui por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, para lidar com adversidades que ofereciam a ele risco de morte. Então o texto começa com lamento. Observem que Davi, em meio àquela angústia, ele lamenta. E ele lamenta da seguinte forma, através de 5 perguntas. Olha a sequência das 5 perguntas. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Essa é a primeira.
Segunda pergunta: será para sempre? Terceira: até quando esconderás de mim o teu rosto? Essa é a terceira pergunta. Quarta, verso de número 2: até quando estarei eu relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Quarta pergunta. A quinta, parte B do verso 2: até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Ele faz 5 perguntas que precisamos ressaltar, irmãos, que não são perguntas que se assemelham a essa ideia da teologia triunfalista, dessa teologia que faz com que o homem se sinta no direito de exigir algo de Deus. Talvez soe estranho aos ouvidos de cada um a primeira pergunta, quando ele diz: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Talvez isso soe estranho. Pareça que Davi está fazendo alguma reivindicação diante de Deus. Mas a gente precisa perceber o contexto. Nós não temos aqui um homem atrás de prosperidade reivindicando algum direito a Deus, como é hoje. O que nós temos aqui é um homem temente a Deus, que há alguns anos está se escondendo para não ser morto. Vale lembrar também que esse homem foi prometido como rei de Israel. Esse é o contexto. É o contexto de alguém que recebeu a promessa de reinado sobre Israel, mas está em um momento de fuga para não ser morto. Ao passo que ele também é um homem que busca a face do Senhor incessante e constantemente. Então nós não temos aqui um ato ou um gesto de arrogância, quando ele, em oração, busca a face de Deus e questiona ao Senhor em razão da angústia que ele está sofrendo. Daí então as 5 perguntas: até quando o Senhor se esquecerá de mim? É como se Davi estivesse dizendo: eu tenho orado ao Senhor, eu tenho buscado no Senhor força, refúgio, socorro presente para o dia da minha tribulação, mas o Senhor não tem atendido ao meu clamor. Então até quando eu buscarei ao Senhor e o Senhor me responderá? Essa é a questão levantada. Irmãos, prova de que não temos aqui nenhum gesto de arrogância, mas pelo contrário, temos uma atitude de perseverança em oração, que o próprio Jesus também questionou o Pai. E, de igual modo, não temos nenhum gesto de arrogância, porque essa passagem aqui, os versos 1 e 2, as 5 perguntas que Davi faz ao Senhor, elas nos trazem uma lembrança. Está lá em Mateus capítulo 27, abra lá a sua Bíblia, Mateus 27, versículos 45 e 46. Observem que questionar ao Senhor de modo temente, reverente e em oração não se configura aqui como um gesto de arrogância, mas de perseverança e um gesto sincero de oração. Observem, olha o que ocorreu aqui na crucificação, versos 45 e 46 do capítulo 27 de Mateus. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Observe que o Senhor Jesus está também fazendo um questionamento ao Pai. É claro, irmãos, que aqui o que nós temos é o apontamento do momento em que Jesus sofria o inferno em nosso lugar. Eu não estou afirmando que Jesus foi ao inferno. Eu estou afirmando que nesse momento é o momento em que o Pai abandonou o Filho. Ou seja, o Filho precisava não apenas
sofrer a morte física, como ele estava sofrendo, ele já estava agonizando para morrer, mas também o filho precisava sofrer ou provar aquilo que era nosso, o inferno. E, irmãos, esse momento foi tão doloroso que vocês devem lembrar que naquela ocasião o sol escureceu e a terra tremeu. É como se o sol, naquele momento que Deus despejava a sua ira sobre o filho, o sol dissesse a si mesmo: eu vou me retirar daqui, porque eu não suporto essa dor. É como se a terra, naquele momento, estivesse gemendo diante da descarga da ira do pai sobre o seu filho. Por quê? Porque ele se fez pecado por nós. Então observem que o questionamento de Davi diante do Senhor, considerando o fato das suas orações, considerando o fato dele buscar a face de Deus, mas não obter resposta, não significa um ato de arrogância. É completamente diferente do comportamento que se vê hoje, onde pastores dizem que devemos determinar algo a Deus, que Deus tem o dever de responder às nossas orações, que se você fizer isso, você condicionará Deus a fazer aquilo. É completamente diferente, irmãos. Não estamos tratando nem de teologia de prosperidade, nem de teologia de triunfalismo aqui. Nós estamos tratando de uma oração franca e sincera diante de um Deus que havia prometido o trono de Israel a Davi, mas que naquele momento, aparentemente, tudo rege ao contrário. Ou seja, prometeu-se o trono, mas Davi se esconde em cavernas para não ser morto. Então é um questionamento franco, sincero, fruto de um coração piedoso, temente a Deus. O Senhor Jesus, na cruz, também perguntou ao Pai: Deus meu, por que me abandonaste? Tá? Então, nós tiramos como lição, irmãos, nesse primeiro momento, que o carro-chefe da oração, primeiramente, deve ser o nome de Jesus Cristo, a vontade de Cristo. Então, não adianta fazermos orações que contrariam a vontade de Jesus, porque se assim for, de nada valerá o término você afirmar em nome de Jesus. Se você não ora a vontade de Cristo, como no final da oração você dirá em nome de Cristo? Perceberam? Primeiro nós oramos segundo a vontade de Cristo, para no final afirmarmos segundo a vontade de Cristo. Eu queria, inclusive, irmãos, fazer uma observação que eu tenho notado, que alguns irmãos oram e não concluem a oração em nome do Senhor Jesus. Afirmar ao término de uma oração em nome do Senhor Jesus significa segundo a vontade de Cristo. Isso aqui não é não é um mantra, não é uma ideia supersticiosa falar em nome de Jesus. O próprio Jesus afirmou: tudo aquilo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Ou seja, confiados que os nossos pedidos são conforme a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, na pessoa do Filho. Então, eu queria aproveitar essa ocasião, já que nós estamos tratando sobre oração, para alertar alguns irmãos com relação a isso. Não seja desatento com relação à sua oração. A sua oração, ela deve pensar na vontade de Cristo e ela deve concluir apontando isso, em nome de Jesus. Você está falando segundo a vontade do meu Salvador. Atentem a isso. Nós temos muitos irmãos que não prestam atenção
nisso que eu acabei de dizer. Inclusive nos cultos dominicais. Atentem a isso. Atentem a isso. Toda oração deve ser feita, primeiro, segundo a vontade de Deus, segundo, em nome do Filho de Deus. Toda oração. Ah, pastor, mas eu não falei porque eu imaginei que não tinha nada demais. Nós não estamos tratando de um mantra, nós estamos tratando de algo que foi ordenado pelo Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Ainda que você use em nome do meu Redentor, segundo a vontade de Cristo, conforme a vontade do Filho, você está falando da mesma pessoa. Mas é necessário você orar segundo a vontade de Deus e em nome do Filho. Perceberam, irmãos? E uma outra observação que devemos fazer segundo a oração, tomando como parâmetro o que foi dito até agora, é que a oração ela deve ser sincera, irmãos. A oração deve ser sincera. Observem que os apontamentos de Davi são apontamentos sinceros. A oração ela não é uma reza. Reza é aquilo que é repetitivo, é aquilo que é robótico, é mecânico. A oração ela deve ser fruto de um coração que diante de Deus age com sinceridade. Ou seja, não se esconde do Senhor. Pois quem se esconde do Senhor, quem foge do Senhor, é aquele que está na prática do pecado. O melhor exemplo para isso é Adão. Todo final de tarde, por volta das 5 da tarde, o Senhor ia ao jardim do Éden e encontrava Adão e Eva. E Adão e Eva espiritualmente se relacionavam com o Senhor. Mas depois do pecado, qual foi o primeiro procedimento de Adão? Foi se esconder e cobrir a sua nudez. O pecado fez separação entre Adão e o Senhor. E aqui nasce uma outra lição que eu quero trazer. Essa já é a terceira. Pastor, qual é a primeira? A primeira é: toda oração deve ser feita segundo a vontade de Deus e em nome do Filho de Deus. Foi a primeira lição que eu trouxe. A segunda lição: toda oração deve ser fruto de um coração sincero diante de Deus. Orações não são rezas. Rezas são robóticas e mecânicas. Repetem sempre a mesma coisa. As orações devem ser sinceras diante de Deus. E eu tenho uma terceira lição, irmãos, que eu preciso apontar aqui. Eu acabei de dizer que quem se esconde do Senhor é aquele que peca. Pastor, então o que eu faço para não incorrer nesse risco de ter orações diante de Deus onde eu estou escondendo a verdade? É claro, é uma força de expressão, porque ninguém esconde a verdade de Deus. Embora na nossa tolice a gente ache que pode esconder algo do Senhor. Mas o que eu faço então quando eu pecar? Eu vou lhe dar um conselho pastoral. Quando você pecar, não se demore para confessar o seu pecado. Quando você pecar, não faça cera, achando que você talvez incorra no risco de pecar novamente e mais uma vez contrariar a Deus. Porque a tendência de quem peca e não confessa é pecar mais ainda. Mas a tendência daquele que caiu e confessou é se redimir do seu mal. É buscar diante do Senhor graça e misericórdia para que supere a sua fraqueza. Então é um pensamento, irmãos, tolo achar que quando caímos nós podemos alongar o tempo para confessar a Deus quando estivermos, olha só, quando estivermos supostamente preparados para enfrentar as tentações. Aí eu pergunto aos irmãos: como você vai estar preparado para suportar os dias difíceis se você se escondeu do Senhor? Pare um pouco e pense.
Se você peca e você não se apresenta em oração diante do Senhor para confessar o seu pecado, mas você acha que se você der um tempo para se preparar melhor e resistir os dias maus, você não vai estar mais santo, você vai pecar mais. Então, quando a gente peca, a gente não deve, irmãos, demorar para confessar o nosso pecado. Tem pessoas que não participam da ceia, porque elas pensam assim: mas eu não participo da ceia porque eu estou passando por um problema. Ora, você deve diante de Deus, apresentar as suas dificuldades e desfrutar daquele momento. Ora, se eu não tenho comunhão com o corpo e com o sangue do Cordeiro, como eu espero vencer as adversidades da minha vida? É tolice. Isso é tolice. Não é sábio agir dessa forma. Então, o que é sábio? A Escritura diz, em Provérbios: aquele que confessa e abandona o seu pecado alcançará misericórdia. A Escritura não diz: aquele que se alonga em confessar, não se arrepende e busca forças em si mesmo, alcançará a vitória. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina: aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Essa é a terceira lição que eu quero trazer nesse primeiro ponto. A primeira é: oramos segundo a vontade de Deus, em nome do Filho de Deus. A segunda foi: nós precisamos, em oração, ser sinceros com Deus. Ora, alguém pode esconder alguma coisa do Senhor, irmãos? Ninguém se esconde da presença de Deus. O salmista disse: se eu subo aos céus, o Senhor está. Se eu desço ao abismo, também. O Senhor me cerca por trás, por diante, e sobre mim põe a sua mão. No Salmo 119, ele vai dizer: a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece. Então, como você acha que em oração é possível você omitir alguma coisa de Deus? E eu não estou me referindo nesse momento apenas ao pecado, mas à angústia, aquilo que lhe traz tristeza e pesar. Um dos maiores pecados que nós cometemos, irmãos, é não termos orações sinceras. Você vai perceber que quanto mais você ora com o coração sincero diante de Deus, mais palavras vêm para que você possa pronunciar. Mas quando nos acomodamos com orações mecânicas que viram verdadeiras rezas, aquilo se torna para nós enfadonho. Faça a experiência de entrar no seu quarto, trancar a sua porta, dobrar os seus joelhos e não se preocupar com o tempo. Simplesmente você pensar assim: sou eu e o Senhor. Eu vou falar com Deus agora. E você orar, abrindo o seu coração, tratando com todo o respeito e reverência que Deus merece, e sem preocupação com o tempo. Porque, irmãos, nós só nos preocupamos com o tempo, com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Se você pegar o seu telefone celular e for lá em configurações e buscar nele quanto tempo esse aparelho esteve ligado nas redes sociais, você vai se escandalizar consigo mesmo. Você vai se escandalizar consigo mesmo. Nós nos desligamos daquilo que é vontade do Senhor, mas nós sequer desligamos o nosso telefone celular. Ou seja, o único tempo que nos incomoda é o tempo na presença do Deus Altíssimo. Nenhum outro incomoda. Se você for assistir a partida de futebol do seu time de coração, você vai assistir 90 minutos. Se depois tiver prorrogação, você assiste mais meia hora. Se depois tiver pênaltis, você assiste até os pênaltis acabar. Mas você não cansa de assistir. É curioso isso, não? Não é surpreendente esse comportamento nosso?
você se presta a assistir novelas que destroem as famílias. Ensinam que o amor romântico é aquele que o marido deixa a sua mulher e atrai com a sirigaita. E essas novelas fazem tão sucesso que ganham o título Vale a Pena Ver de Novo. E o que é que você faz? Você assiste tudo de novo. E você não se incomoda com o tempo. Mas quando vem ao culto, se a mensagem passar de 1 hora, nós começamos a nos incomodar, a nos inquietar. O nosso culto, que tem em média 1h30, se ele avançar para 2, começa a nos causar desconforto. Oração, nós já fazemos contando o tempo. Tente lembrar a última oração que você fez, que deu 10 minutos de oração. Tente lembrar, seja honesto e verdadeiro consigo mesmo. Tente lembrar o dia que você entrou no seu quarto, trancou a sua porta, buscou a face do Altíssimo, despreocupado com o tempo. Tente lembrar. Irmãos, vocês vão ver que nós somos pífios nesse aspecto. Nós temos tempo para tudo, menos para o Senhor. E é por isso que a cada dia enfraquecemos mais na fé, nos tornamos mais vulneráveis. E a consequência disso são crentes que, embora não possam ser destruídos por Satanás, são distraídos por ele. Uma das melhores formas, segundo o diabo, de distrair os crentes é tomando o tempo deles. É os distraindo, de modo que não sobre tempo para a leitura bíblica, para a meditação, para a oração. Tente lembrar quando você teve uma vida devocional. Os irmãos conseguem notar que se eu insistir nas minhas perguntas, nós seremos mais humilhados ainda. Vocês conseguem perceber isso? Então, 3 conselhos. Ore à vontade de Deus, em nome do Filho de Deus. Segundo deles, seja sincero nas suas orações. Assim como um filho diz ao pai onde dói, por que esconder do nosso Pai Celestial? E terceiro, quando você cair, não se demore em resolver essa demanda com o Senhor. Dobre os seus joelhos, confesse o seu pecado, porque aguardar vai lhe levar mais ainda para o fundo do poço. Aquilo que tem para ser resolvido, que se resolva logo. E o que precisa ser resolvido é confessar os nossos pecados, nos arrepender, clamar por graça e misericórdia. Davi então faz uma oração, versos 3 e 4. Olha para mim e responde-me, a oração de Davi. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Esse versículo dá ênfase justamente à perseguição que ele sofria, o risco de morte que batia às suas portas. Aqui nós temos nessa oração 2 pedidos. O primeiro é, olha para mim, Senhor meu Deus. Senhor, olha para mim, contemple as minhas orações. Ilumina os meus olhos. Aqui é a ideia de renova as minhas forças. Na vida cristã, irmãos, é comum que em algum momento, diante das adversidades, nos sintamos abatidos. Como somos filhos de Deus, mas sofremos. Então, isso muitas vezes traz o abatimento. E Davi aqui, então, ele pede a Deus que ilumine os seus olhos, o faça enxergar, renove as suas forças. Ele segue e diz, a razão desse segundo pedido, para que eu não durma o sono da morte.
para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Ora, alguém prometido rei se esconde em cavernas para não ser morto. Isso abre para o inimigo o discurso, finalmente prevaleci contra o meu adversário. Só que há uma questão aqui, que precisa ser pensada. Parte B do verso 4. E não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Porque a derrota de Davi não representava apenas a derrota de um ungido. Mas a derrota de Davi representava o não cumprimento de uma promessa divina. Então Davi aqui apela como alguém que traz à memória do Senhor algo que pelo Senhor foi dito. E isso não é a primeira vez que acontece. Por exemplo, lembra quando o povo hebreu fez um bezerro de ouro e Deus no alto da montanha disse a Moisés, olha as palavras que o Senhor usou para Moisés. Moisés, desça depressa porque o teu povo se corrompeu. O Senhor não disse nem o meu povo, tamanha a ira dele. É claro que aqui nós temos uma ação antropomórfica, atribuindo a Deus sentimentos e características humanas, tá? Deus disse a Moisés, Moisés, desça depressa, porque o teu povo se corrompeu. Moisés desce, quando ele vê aquele circo, ele quebra as tábuas da lei para dizer ao povo, olha o que vocês fizeram com a lei de Deus, vocês quebraram a lei de Deus. Moisés manda matar, manda executar aqueles que foram promotores daquela balbúrdia, e ele volta ao Senhor. Olhem que curioso, irmãos, isso. Moisés volta ao Senhor. E a vontade de Deus era de dizimar aquele povo. E a partir de Moisés, fazer uma nova nação. Repare que situação. Moisés então vai interceder. E olhem a oração de Moisés. Moisés diz assim, Senhor, lembra-te que o Senhor tirou o teu povo da terra do Egito. Se o Senhor destruir o povo, o que dirão os egípcios, os outros povos, sobre o Senhor? Dirão que o Senhor tirou o povo da terra do Egito para matá-los no deserto. É claro, irmãos, que Moisés não convenceu a Deus. O que Moisés fez foi aquilo que Deus tinha decretado. Só que mais importante do que isso, Moisés ali está tomando um papel de intercessor. Por quê? Porque ele é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Olhe Jesus aparecendo aí no Antigo Testamento. Então, quem é o nosso intercessor? Quem é o justo advogado? Cristo. Quem intercede por nós junto ao Pai? Cristo. No Antigo Testamento nós temos uma figura de Cristo, uma sombra, chamada Moisés, intercedendo pelo povo de Deus. Então Deus desviou a sua ira e não aplicou ali nenhuma penalidade. Então observem que apelar para o caráter de Deus é um recurso da oração. É um recurso da oração. Você não erra quando ora e diz, Senhor, lembra da tua glória, da tua grandeza, da tua santidade, da tua justiça. Ah, pastor, mas Deus vai esquecer? Irmãos, eu estou usando uma linguagem bíblica. Quando se diz lembra, não é que Deus esqueceu de algo, mas é que está apontando para o Senhor os seus atributos. Imagine que você está sendo injustiçado em uma determinada causa, quer seja profissional, quer seja nas relações interpessoais. E de repente você ora ao Senhor e diz, Senhor, lembra que o Senhor é o juiz de toda a terra. Faz justiça a essa situação. Você consegue perceber que você está apelando para um atributo divino? Você está dizendo ao Senhor em oração muito respeitosamente, sem reivindicação, como se você tivesse direito a algo. Mas você está lembrando ao Senhor, força de expressão, lembrar ao Senhor,
que ele de fato é o justo juiz, que é o juiz de toda a terra. Davi aqui está fazendo isso, irmãos, não apelando para o aspecto da justiça necessariamente, mas fazendo lembrar ao Senhor que a derrota dele, de Davi, naquele momento, representaria um não cumprimento da vontade de Deus, porque Deus havia prometido isso. Repare que coisa interessante. Você repare que o homem que tem hábito de orar, ele sabe orar. Ele sabe como recorrer. Ele sabe que Cristo é o seu justo advogado. E observem, mais uma vez eu quero insistir nessa aplicação. Observem como nós pecamos desprezando a oração. Meus irmãos, eu vou ser sincero com vocês. E só vou replicar o pensamento de um teólogo famoso. Se nós orássemos como deveríamos, mais de 80% das nossas dificuldades seriam sanadas. O problema é que não fazemos como devemos. Fazemos como achamos. Davi não apela para ele. Senhor, eu sou um pobre homem. Eu sou um coitado. Senhor, atende o meu clamor. Davi aponta para atributos divinos. É verdade que ele diz assim, Senhor, ele diz no verso de número 4, para que os seus adversários não se alegrem se ele for abalado. É verdade. Mas o que está por trás disso aqui é justamente a ideia de, Senhor, se eu sucumbir, o que dirão da promessa que o Senhor fez? É isso que está por trás. Mais uma vez, nós temos aqui uma aplicação que agora aponta para o aspecto de apelar para os atributos de Deus. Deus faz as coisas para quê? Você já se perguntou isso? Para que Deus faz algo? Sabe qual é a resposta disso? Deus faz algo por amor ao seu nome. Traduzindo, Deus faz algo para sua glória. Então, as nossas orações, que apelam para os atributos divinos, elas devem ter vistas a glória de Deus. As melhores orações. Não tem como Deus rejeitar uma oração que aponta para a glória dele. Não tem como Deus rejeitar um pedido que tem vistas a glória dele. Daí as palavras de Jesus, o que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, o Pai vos dará. Aí a pergunta é, por quê? Porque Deus não nega a si mesmo. Ou seja, Deus faz todas as coisas para a glória dele. Todas. Traduzindo teologicamente, Deus faz todas as coisas por amor ao seu nome, por amor a ele. Se você for mais atento, você vai perceber que eu aprendi essa lição. Se você for mais atento, você vai perceber que nas minhas orações eu costumo dizer, Senhor, por amor ao teu nome, em nome do Senhor Jesus. Isso deve ser usado na oração. Lembre da necessidade de apontar para a glória de Deus em tudo aquilo que você pede e tudo o que você faz. Esse é um caminho, irmãos, para a bênção do Senhor. Deus abençoa para que Ele seja glorificado. Deus não lhe abençoa para a sua glória, porque se assim Ele fizesse, Ele estaria dividindo a glória contigo. Deus te abençoa para que na sua vida Ele seja honrado e glorificado. Deus abençoa para que na sua vida o nome dEle seja exultado. As bênçãos dEle sobre mim e você é por amor ao nome dEle.
É claro que com isso eu não estou negando que Ele nos ama, porque a principal bênção nos foi dada em Cristo, a salvação. Mas isso, irmãos, descortina muitas dúvidas sobre a oração, porque aqui eu já tenho uma quarta dica sobre a oração, não sei se vocês notaram. O quê? O fato de Deus fazer por amor ao seu nome, ao nome dEle, para a glória dEle, para honrá-lo. Nenhuma bênção vinda do céu à sua vida, ela vem para o seu bem-estar. Primeiro, é para que Ele seja honrado naquilo. O respingo disso, aí sim, você vai desfrutar da bênção que Ele lhe concedeu. Tudo que Deus faz, primeiramente, é para a glória dEle. Não esqueça disso nas suas orações. Agora, irmãos, a última parte do Salmo é uma lição tão grande, que eu confesso aos irmãos que nos envergonha. Eu quero começar essa última parte do Salmo lhe fazendo uma pergunta. Qual o pedido que você fez a Deus, que antes de receber você agradeceu? Pense qualquer anseio que você teve, honesto, ou até uma confissão de pecados que você fez, que no término daquela oração você disse assim: Senhor, muito obrigado pelo teu perdão. Cite uma. O Salmo 13 escancara as debilidades das nossas orações. Olhe como nós agimos. Nós pedimos, se nos sentirmos atendidos, agradecemos, isso é, se não nos esquecermos. Se não esquecermos. Porque o rito normal é a gente pede, recebe a graça e adeus. Esse é o rito normal. Alguns daqueles 10 leprosos, lembra lá dos 10 leprosos? Daqueles 10 leprosos, aqueles 10 doentes que haviam, que receberam a graça da cura, 9 se foram abençoados e um voltou para dizer: Senhor, obrigado pela graça alcançada. Nós agimos igual aos 10 leprosos. A exceção é a gratidão. A regra, o esquecimento. É desse jeito que a gente age. E prova disso é que a nossa fé ela é tão minúscula que aquilo que nós oramos ao Senhor, sequer louvamos a Ele pelo seu favor. Olha o que Davi vai fazer aqui no verso de número 5 e 6. Quanto a mim, por que quanto a mim? Porque o pedido dele acima vai além dele, vai para um contexto de nação. Olha agora, quanto a mim, observem que ele agora traz a questão para si. Ele diz assim: confio na tua graça. Senhor, eu confio no teu favor. É isso que está sendo dito aqui. Eu confio que o Senhor é favorável. Tá? Que o meu coração se alegre na tua salvação. Davi agora aponta para quem? Para Cristo Jesus. Davi aponta para a maior bênção a qual ele já recebeu. Observe o que ele está fazendo. Quanto a mim, eu confio no favor do Senhor. O que eu pedi até então diz respeito à nação que o Senhor me confiou. Quanto a mim, eu tenho certeza do teu favor. E olha agora para onde ele apela, olhe para quem ele aponta. Que o meu coração, ele se alegra na tua salvação. Olha, irmãos, que curioso. Aí eu quero fazer uma outra pergunta, né? Porque eu sou o homem das perguntas. Quando em sua oração você disse assim, no meio dela: Senhor, meu coração se alegra na tua salvação. Tente lembrar, seja honesto com você. Seja muito honesto contigo. A gente não costuma, irmãos, fazer isso. As nossas orações sequer se lembram do Salvador, da salvação, da redenção, das bênçãos eternas.
A gente é um povo que não pensa no céu, a gente pensa na terra. Davi está dizendo: quanto a mim, eu confio no teu favor, mas também o meu coração se alegra na tua salvação. Observem como ele vai concluir: cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Ele termina assim, mas como é que ele começa? Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Ele começa com um lamento, ele ora e ele termina com um louvor. Irmãos, esse passo a passo é fundamental para a nossa vida cristã, porque não é esse rito que nós seguimos. O nosso rito é: primeiro corremos atrás dos homens para resolver. Quando o Senhor nos põe em um beco sem saída, nós então vamos ao Senhor em oração e clamamos a Ele. Se atendidos, a Deus. A exceção é: se atendidos, bendito seja o Senhor. Mas em meio à nossa oração, nós não louvamos a Deus pela bênção que ainda não recebemos. Em outras palavras, nós não louvamos a Deus em nossas orações pela vontade dEle, que será feita, ainda que nós desconheçamos qual seja a sua vontade. Olha que curioso. Eu não sei se você notou, mas Davi aqui está louvando a Deus antes de ser liberto dos seus adversários. Então, o Salmo 13, ele se divide da seguinte maneira: o lamento por orações as quais ele tem a sensação que não está sendo ouvido. Versos 3 e 4, a oração. Versos 5 e 6, o louvor a Deus por um favor que ele ainda não recebeu. A exceção é a salvação. A salvação ele já havia recebido. Ele já cria no Messias. Ele já sabia que o seu Deus era Salvador. Mas a bênção que ele suplica é o livramento da perseguição que ele sofre. E ele conclui dizendo ao Senhor: cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Amém. Irmãos, de pé, louvemos a Deus.